Muito bem, seja muito bem-vindo a mais uma das nossas lives e hoje o assunto são as top 5 estratégias para você tratar os sintomas de TDAH sem remédios. Eu sei que muitos de vocês têm essa dúvida se é possível ou não tratar TDAH sem o uso de remédios. Eu vou explicar com mais detalhes em quais casos você pode tratar TDAH sem remédios, em quais casos não tem como tratar TDAH com remédios. Sem remédios. E eu vou te dar as top 5 melhores estratégias que, inclusive, eu uso para tratar o meu TDAH com o mínimo de remédios possível. Beleza? Então, essa é uma questão muito polêmica. Eu consigo tratar déficit de atenção e hiperatividade sem uso de remédios? E essa é uma pergunta importantíssima que todo mundo que tem sintomas ou conhece alguém que tem sintomas de TDAH precisa responder. E eu vou responder essa pergunta agora. E daqui a pouco eu vou te passar as top 5 estratégias que eu uso na minha vida e na vida dos pacientes para, se uma pessoa com TDAH quiser se tratar sem remédios, quais são essas top 5 estratégias que ela pode usar. Beleza? Queria pedir para alguém aí dos comentários fazer um comentário com o título da nossa live. Top 5 estratégias para tratar TDAH sem remédios. Por favor, quem está me assistindo aí, Natália, Victor, Rafael, Jana, Lionel, Emílio, Alana, por favor, coloquem aí algum de vocês um comentário para eu fixar com o tema da nossa live. Beleza? Vamos começar então com a pergunta mais importante de início. É possível tratar TDAH sem remédios? E a resposta é que sim. Mas tudo depende da gravidade desse TDAH. Perfeito? Nós temos, do mesmo jeito que no espectro autista, nós temos um espectro. Então existem pessoas autistas com baixíssima independência, que dependem de um cuidador para fazer tudo. Tem pessoas no espectro autista com altíssima funcionalidade e baixíssima dependência dos outros. O TDAH também é um espectro. E muitos transtornos mentais estão no espectro também, certo? E o espectro do TDAH, ele diz respeito a quantos sintomas de desatenção você tem e quantos sintomas de hiperatividade você tem e qual é a gravidade desses sintomas. Para a pessoa com TDAH, nós temos 3 tipos de configuração dos sintomas. Você vai ter pessoas do tipo desatento, do tipo hiperativo e do tipo misto. O tipo desatento é aquela pessoa com TDAH cujos principais sintomas e que mais geram prejuízo na sua vida são os sintomas de desatenção. A pessoa com TDAH do tipo hiperativo são justamente aquelas pessoas em que os sintomas que mais prejudicam a sua vida são os sintomas de hiperatividade. E a gente vai ter o tipo misto, em que a gente tem os 2 sintomas. Quanto mais grave é o TDAH, maior é a dificuldade de você se tratar sem medicamentos. Quanto mais leve é o TDAH, e mais você consegue compensar com outras coisas, menos você tem necessidade de medicamentos. Foi o que aconteceu comigo sem eu perceber. Vocês sabem, eu recebi o diagnóstico de TDAH ano passado, com 26 anos. Hoje eu tenho 27, ano passado eu tinha 26, recebi o meu diagnóstico de TDAH e eu passei 26 anos da minha vida. Eu cheguei a casar, a abrir empresa, a ter filho, a passar por vários trabalhos, fazer faculdade, e eu nunca recebi esse diagnóstico. E eu sempre consegui contornar a minha desatenção com estratégias sem remédio. Afinal, eu nem sabia que eu tinha necessidade de tomar um remédio. Então, eu fiz isso por muito tempo sem saber na minha vida. Eu tratei meu TDAH sem remédios. Só que chegou um ponto em que não dava mais, e que estava gerando tanto prejuízo na minha vida, e era tão mais difícil sem remédios, que eu comecei a me tratar com remédios, e hoje eu tomo Venvance, receitado por uma das psiquiatras aqui da Eureka. Perfeito? Recebi o diagnóstico oficialmente. É muito parecido com depressão, né, gente? Imagina uma pessoa que tá com depressão leve. Ou seja, ela tá sentindo desânimo, ela tá sentindo aquela angústia, aquele vazio, aquela vontade de se isolar e de se desconectar dos projetos, mas isso num grau leve. Isso ainda não tá acabando com a vida dela. Ela ainda consegue ter um pouco de ânimo para começar um exercício físico, talvez mudar os horários dela, melhorar a alimentação, tentar se reconectar com algum amigo de antigamente. Ela ainda tem essa capacidade. Agora, se você pega uma pessoa com depressão que está muito grave, você sugere para a pessoa uma técnica mais comportamental, ou seja, que ela mude a rotina dela, que ela busque os amigos, que ela recomece um hábito antigo que ela tinha parado, ela nem vai ter energia para começar esse processo. Ela vai ficar travada no zero.
para muitas pessoas com depressão, você precisa tomar a medicação para a medicação tirar você do zero. E a partir do momento que você sai do zero, aí você consegue fazer as estratégias comportamentais, as atitudes novas, para a sua vida melhorar. A mesma coisa funciona com o TDAH. Eu posso dizer para você que com certeza você ter um sistema de organização faz bem para alguém que tem TDAH. Posso dizer para você que fazer exercício físico pela manhã faz muito bem para quem tem TDAH. Posso te dizer também que você ter compromissos com outras pessoas que ajudam você a ter horários regulares e uma rotina parecida, isso ajuda muito quem tem TDAH. Mas existem pessoas com TDAH que têm, a partir de uma certa gravidade, que elas não têm nem a capacidade de sair do zero e dar esse primeiro passo para começar a fazer exercício de manhã ou para começar a estruturar mais a própria rotina ou a ter um sistema de organização. Elas estão com tanto prejuízo por causa do TDAH que elas ficam presas naquele ponto zero. Então, é muito importante entender que as estratégias comportamentais e o remédio, na maioria das vezes, eles andam juntos. Em muitos casos, especialmente quanto mais grave, menos a pessoa vai conseguir sair sozinha daquele ponto zero sem a ajuda dos remédios. Beleza? Mas uma última coisa que eu quero esclarecer, antes da gente passar para as top 5 estratégias para tratar o TDAH sem remédio, é que nem toda pessoa com TDAH vai precisar de um remédio estimulante. Ou seja, nem todo mundo com TDAH vai ter que tomar Ritalina, Concerta ou Venvance, que são os 3 medicamentos disponíveis no Brasil hoje, tá? Tanto a Ritalina, o Concerta, o Venvance, os 2 primeiros são metilfenidato e o último é a lisdexanfetamina, eles são remédios que têm uma ação direta, estimulante, no sistema nervoso central, certo? E as pessoas, elas sabem que algumas pessoas podem desenvolver uma certa dependência de Ritalina, Concerta, Venvance. A gente sabe que em muitas universidades os próprios alunos usam esses remédios para ter mais concentração, mesmo sem ter o diagnóstico. Então é normal que você, às vezes, fique meio com receio, assim. Tipo, caramba, será que tá certo eu ter que tomar um remédio assim? Um remédio que tem um potencial de abuso e de dependência? Porém, não são só esses remédios que a gente usa para tratar TDAH. Se você for numa consulta, especialmente uma consulta aqui na Eureka com um dos nossos psiquiatras, você vai ver que você tem toda uma outra categoria de remédios que a gente usa para tratar TDAH, que não são Ritalina, Concerta e Venvance, que são os medicamentos que a gente chama de não estimulantes. Então, os estimulantes são esses 3 e os não estimulantes são alguns outros. Hoje em dia no Brasil, especialmente a bupropiona. E aí a dose da bupropiona varia se é para tratar depressão ou para tratar TDAH, mas você tem um mecanismo indireto, em vez do mecanismo direto da Ritalina, Concerta e Venvance, que consegue ter uma melhora nos sintomas. E tem outros medicamentos chegando no Brasil hoje em dia, como a atomoxetina, que em breve eu acredito que chega no Brasil, que também é um remédio não estimulante, que não pertence àquela categoria da Ritalina, Concerta e Venvance, e que também melhora muito os sintomas de TDAH. Então, não é porque você tem TDAH que o psiquiatra obrigatoriamente vai enfiar, goela abaixo de você, um remédio estimulante. Perfeito? Agora vamos lá, eu vou falar pra vocês das top 5 estratégias para tratar TDAH sem remédios. E a primeira delas, eu vou fazer assim, ó. Eu vou fazer da quinta até a primeira. Começa no 5, depois 4, 3, 2, 1. Então vamos lá. O que tá por trás de todas essas estratégias? O que tá por trás dessas estratégias é um fato que toda pessoa com TDAH tem que saber, que TDAH é um transtorno da autorregulação. Anota aí. TDAH é um transtorno da autorregulação, ou seja, é uma desordem da nossa capacidade de se regular. TDAH tem muito a ver com controle de impulsos e controle da atenção. A pessoa com TDAH, eu quero que você me entenda bem, não é que ela não consegue manter a atenção no mesmo lugar. É mais que as coisas facilmente tiram ela daquele foco. Ela se distrai com muita facilidade, tá? Então, existe um problema de inibir impulsos. E esse problema de inibir impulsos está por trás dos sintomas de desatenção e de hiperatividade. A pessoa com TDAH, e aí, claro, depende de onde ela está no espectro, como eu acabei de falar para vocês, ela vai ter uma dificuldade de refrear, de frear esses impulsos. Por exemplo, o impulso de comprar alguma coisa, o impulso de assistir mais um episódio de uma série, o impulso de comer mais um doce que ela já tá cheia e já passou da conta,
ela vai ter uma dificuldade de segurar a vontade de acelerar quando ela estiver no trânsito. É um transtorno da autorregulação. Ela precisa prestar atenção na matéria que está na frente dela. É uma matéria chata, mas ela vai ter muita dificuldade de controlar o impulso de fazer outra coisa. TDAH tem a ver com autorregulação, controle da sua atenção, controle de impulso. E se a nossa autorregulação é muito ruim, o que a gente precisa, gente? A gente precisa de uma heterorregulação. O que é heterorregulação? Auto significa de si mesmo, você se regulando, e hétero significa outra pessoa ou outra coisa nos regulando. A gente poderia chamar de externo-regulação, né? Mas, basicamente, a gente precisa de outras coisas aumentando a nossa capacidade de controlar os nossos impulsos e regular os nossos horários. E é por isso que a gente toma remédio. Porque o remédio, tanto o estimulante quanto o não estimulante, ele é um heterorregulador. É uma outra coisa fora da minha própria capacidade que me ajuda a me regular, a melhorar minha capacidade de controlar impulsos, etc, etc. Então, a pessoa com TDAH, ela não pode tentar simplesmente apostar todas as suas fichas em ela mesma ser autodisciplinada. A autodisciplina pode funcionar para vários tipos de pessoa, mas raramente funciona para quem tem TDAH. A gente precisa de heterodisciplina. Outras coisas, outras pessoas, nos ajudando a ter disciplina. E aí que a gente entra na nossa filosofia aqui de organização, que é a minha estratégia número 5. Então, indo do 5 até o 1. Número 5 do meu top 5 de estratégias para tratar TDAH sem remédios é para ajudar você a ser uma pessoa mais organizada, beleza? A falta de organização do TDAH pode acabar gerando muito, muito, muito estresse na sua vida. Desde a coisa mais simples, que é você perder as suas chaves, a sua carteira de motorista, os seus documentos, a sua carteira muitas vezes, até você esquecer compromissos que eram importantes para outras pessoas, até você nunca saber na sua casa onde é que está a água, onde é que está o seu livro que você tem estudado, onde é que eu coloquei aquele cobertor. Como é que eu faço isso? Eu gosto de usar uma filosofia de organização na minha vida que eu chamo de único e gritante. Anota aí, único e gritante. O que significa isso? Que cada coisa na minha vida tem um lugar, um único lugar, e esse lugar é gritante, tá? Cada coisa da minha vida tem um lugar único e gritante. Como assim? Tá? Eu vou dar alguns exemplos para vocês, e você vai ver que isso se espalha para todas as áreas da nossa vida. Eu tenho um único lugar onde eu coloco todas as minhas tarefas. E esse lugar é gritante, porque ele é a página que a minha internet abre automaticamente quando eu abro meu computador. Então, se eu abrir meu computador, vai aparecer a minha lista de tarefas. É um lugar único e gritante. Vou dar outro exemplo, tá? Todas as roupas que eu tenho ficam dentro do meu armário. Isso não é nem algo muito além do normal, né? Você coloca as roupas no seu armário. Mas dentro do meu armário tem um lugar único e gritante para cada coisa. Então, no lugar que tá escrito, eu coloquei um adesivo assim, meias. Eu guardo as meias ali. Onde tá escrito camisetas de treino, eu coloco as minhas camisetas de treino ali. Não existe nenhum outro lugar da casa em que eu coloco essas coisas. Tá? Isso funciona para objetos, mas isso funciona também para compromissos e para tarefas. Eu tenho uma única agenda, que é uma agenda virtual no meu celular, em que eu coloco todos os meus compromissos. E ela é gritante, porque na página inicial do meu celular, toda vez que eu desbloqueio o celular, aparece a minha agenda num formato de widget ali. Coloquei na página inicial do meu celular. E assim que eu abro o celular, aparece. Ou seja, eu preciso que cada coisa na minha vida tenha um lugar único e gritante, tá? Por que gritante? Porque a gente com TDAH, nós somos desproporcionalmente afetados pelo ambiente à nossa volta. Você já ouviu aquela história de que a pessoa com TDAH, ela, no caminho pra ir comer alguma coisa na cozinha, e o único objetivo dela era comer alguma coisa na cozinha. Entre ela sair do quarto e ir pra cozinha, ela passou pelo corredor e ela viu que um quadro estava torto. E aí ela pega o quadro e tenta desentortar. Mas o quadro não desentortou. Aí ela olha atrás do quadro e ele tá com um probleminha
que vai precisar pegar um prego. Aí ela vai lá atrás do prego, martela o quadro, ajeita, só que quando ela ajeita, ela já viu que a parede acabou manchando. E aí ela pega o negócio pra pintar a parede. E no meio desse processo de simplesmente ir de onde ela estava até a cozinha, ela se envolveu em outras 1000 tarefas. O que é isso? É que o ambiente à nossa volta, as coisas que estão gritantes à nossa volta, sobem no nível de prioridade em relação às coisas que são realmente importantes. Então, cara, realmente era importante eu me alimentar naquela hora. Mas o ambiente, os gatilhos, os estímulos visuais à minha volta, eles são tão fortes que eles roubaram a prioridade que era de uma outra tarefa. Entendeu? Isso significa que para nós que temos TDAH, o estímulo visual, ele tem um poder muito grande. O que significa isso? Que eu preciso usar isso ao meu favor. E é por isso que a estratégia número 5 aqui é a filosofia de organização do único e gritante. Cada coisa na minha vida tem um lugar único e gritante. Único e gritante. Onde eu coloco as minhas tarefas? Em um lugar só. Eu não tenho várias listas de tarefa, eu não tenho vários aplicativos. É um aplicativo. E ele é gritante, porque ele é a página inicial do meu navegador. Certo? Onde eu coloco meus compromissos? Em um único lugar. Na minha agenda. Eu não tenho outras agendas, não tenho uma agenda de papel e uma agenda digital, eu tenho uma única agenda. E onde é que ela fica? Por que ela é gritante? Porque assim que eu abro o meu celular, aparece ali. No meu relógio também, na página inicial do meu relógio, tem sempre o meu próximo compromisso. Único e gritante, único e gritante. Isso também vale para objetos. Onde é que ficam as minhas camisetas que eu uso para sair? Eu tenho ali uma etiqueta no meu armário, escrito aqui ficam as camisetas para sair. E eu coloco ali. Tem um lugar e esse lugar é gritante. A gente precisa de estrutura para organizar a nossa vida. E se a gente é o tipo de pessoa que visualmente a gente fica sobrecarregado muito fácil, porque tem 1 milhão de estímulos nos puxando, a gente tem que ter um controle muito maior e muito mais rígido com as coisas que a gente deixa ficarem à nossa volta. Essa é a nossa estratégia número 5. Agora, qual que é a estratégia número 4? A estratégia número 4 é ter regularidade de horários. Ok? Como assim? As pessoas com TDAH, elas precisam ser muito mais estruturadas com os horários que elas comem, dormem, acordam, trabalham, fazem exercício, do que qualquer outro tipo de pessoa, tá? Talvez um pouco menos do que as pessoas com autismo. Mas logo abaixo das pessoas com autismo, que precisam de uma estrutura muito alta para sobreviver no geral, para estarem bem emocionalmente, vem as pessoas com TDAH. Aliás, TDAH e autismo têm altas conexões. Um dia a gente fala mais sobre isso, tá? Mas deixa eu te perguntar, pra explicar isso, né? Você já tentou fazer exercício físico numa hora em que normalmente você estaria em casa jantando? Você já tentou? Como é que foi? Outra pergunta, você já tentou comer num horário em que geralmente você não teria comido ainda? De manhã, você, por exemplo, sempre tomava café às 9 da manhã, e aí você viajou, foi tomar café, e aí às 7 da manhã você tomou café da manhã do hotel, e aquilo bateu na sua barriga de um jeito bizarro. Ou, por exemplo, você foi fazer uma brincadeira, uma atividade física, um esporte, numa hora em que geralmente você está em casa, descansando. É estranho, né? O nosso corpo se sente mal, parece que a gente não tem o mesmo rendimento, a gente tem dores maiores, a gente tem desconforto físico, a gente parece que não está no estado mental para aquilo. É verdade, porque o nosso corpo, ele vai se acostumando a se preparar para cada próxima coisa que vai acontecer na vida dele. Não é à toa que mais ou menos ali 11h30 da manhã, você provavelmente já está sentindo fome, porque o seu corpo está se preparando para o almoço. E às vezes você acabou de comer uma maçã, um sanduíche, às 10h30 da manhã. Mas não importa, tá chegando perto do meio-dia, o seu corpo está se preparando para comer de novo. Porque nós funcionamos com esse calendário de preparação física. Tá? Se você tem sempre o hábito de fazer exercício às 8 da manhã, às 7h30, 7h15, o seu corpo já começa a se preparar, porque ele sabe que daqui a pouco vem um estímulo forte ali, que é um estímulo de fazer esforço, de contrair os músculos. E aí do nada você vai treinar num horário que não é o seu normal, você se sente estranho, você sente mais dor, parece que você não tá com força, parece que você não tá com ânimo, dá um enjoo na barriga. Não é? Para a pessoa com TDAH, isso é ainda mais importante, ter regularidade de horários, tá? Muitas pessoas devem perceber que se você começa a dormir muito tarde, quando você estava dormindo cedo,
você vai ver que o seu sistema imunológico fica pior, você fica doente mais vezes, você tem mais sintomas de gastrointestinais, né? O nosso corpo dá sinais para quem tem TDAH e para quem tem espectro autista é ainda mais importante, mas logo abaixo para quem tem TDAH, a gente precisa ter regularidade de horários. Como que eu faço para ter regularidade de horários? De novo, se você tem um TDAH tão forte que só de pensar em começar a ter regularidade de horários, você já se perdeu no seu raciocínio, você não consegue nem dar o primeiro passo, é justamente por isso que em muitos casos a gente precisa começar o tratamento com o remédio primeiro, para o remédio já nos dar uma vantagem, que vai nos deixar no mesmo nível das outras pessoas, para poder tomar essas atitudes. Às vezes, sem o remédio, você não consegue nem organizar o mínimo da sua vida, certo? Mas vamos lá. O que eu acho que é o que mais funciona pra mim, para eu ter regularidade de horários? O que mais funciona pra mim é ter compromissos com outras pessoas que vão acabar regularizando os meus horários, tá? Por exemplo, todos os dias eu vou treinar às 7 da manhã e eu gosto de fazer exercício, virou uma paixão pra mim. Se eu vou dormir à 1 da manhã, eu sei que amanhã às 7 eu vou estar horrível no treino, eu vou estar performando muito mal, eu vou estar com dor de barriga. Isso me incentiva a dormir um pouco mais cedo. Quando você tem um trabalho, e esse trabalho tem horas regulares, o seu trabalho sempre começa às 7 da manhã e termina às 5, 5 e meia da tarde, isso vai ajudar você também a dormir um pouco mais cedo, porque você não vai querer acordar se sentindo super mal e tendo que ir trabalhar que nem um zumbi, né? Esses compromissos com outras pessoas ajudam bastante. É óbvio que depois que eu casei, isso facilita muito, porque, bom, a minha esposa... no momento tá grávida também, né? A gente tem um bebezinho. Tudo isso vai forçando você a ter mais rotina. Talvez se eu tivesse totalmente sozinho em casa, sem nenhum compromisso, sem nada, eu perdesse o horário muito mais facilmente. Mexendo no YouTube, mexendo no Instagram, demorando pra comer. Como eu tenho outras pessoas que dependem de mim, isso no trabalho, isso na minha casa, isso com o meu filho... Ter outras pessoas ligadas a mim, esperando a minha regularidade, ajuda a ser regular. Se você é uma pessoa totalmente isolada, sozinha, que não tem o que eu tenho aqui, você pode também fazer isso através do seu trabalho. Você pode se comprometer com aulas em grupo. Com certeza, para uma pessoa com TDAH, vai ser muito mais fácil ter o hábito do exercício se ela tiver um personal trainer que cobra ela, ou ela fizer uma aula em grupo que tem um horário para iniciar e começar, do que se ela for basear tudo na autodisciplina, né? Então, regularidade de horários, pra mim, o grande truque é a gente usar essa heterorregulação. Outras pessoas me ajudando a depender delas, na verdade, elas dependem de mim, e isso me ajuda a ter horários mais regulares. Beleza? Top 5 estratégias para tratar TDAH sem remédios, e é o seguinte, a estratégia do top 3, 2 e 1, que é a melhor estratégia de todas, eu vou fazer o seguinte, me perdoem, mas... eu vou contar essas estratégias para vocês lá no dia 13, na nossa super aula, no nosso primeiro dia do nosso evento online Entenda o Seu TDAH. Então, se você tem sintomas de TDAH, está se identificando, quer entender o seu possível diagnóstico, confirmar, entender por que o TDAH é assim e quais são as estratégias para procrastinar menos, deixar menos as coisas para depois, eu vou revelar tudo isso lá no nosso evento online Entenda o Seu TDAH. É de graça e você vai receber 3 aulas, as melhores aulas da sua vida, dadas por mim. Basta se inscrever aqui no link do perfil da Eureka, coloque seu e-mail lá, coloque seu WhatsApp e a gente vai te mandar essas 3 aulas no dia 13, 14 e 15 de junho. Beijo, galera, muito obrigado pela presença de vocês e tudo de melhor para todos. Se inscrevam lá no nosso evento. Beijo!